mais uma aula aqui no canal Saulomática e na aula de hoje vamos falar sobre expressão algébrica, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor Saulo Felipe e se você está chegando agora, já te inscreve aí no canal, tá bom? Deixa o like no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar desta aula, beleza? Então vamos começar a aula aí, galera. Expressão algébrica. A primeira coisa que você precisa entender, né, para a gente poder dar continuidade no assunto, é a diferença entre uma expressão numérica e uma expressão algébrica, tá bom? Então a maioria da galera confunde isso, acha que é a mesma coisa, mas não é. Vamos lá. Expressão numérica. Expressão numérica, galera, são expressões compostas apenas por números, tá? Então logo um exemplo aqui para você logo visualizar isso aí. Então quando eu tenho operações, certo? Envolvendo apenas números, eu tenho uma expressão numérica. Beleza? Tranquilo. Tá. Agora, quando eu estou trabalhando com expressões algébricas, aí já são expressões, tá, compostas por números e letras. Tá bom? Olha o exemplo, olha o exemplo. Então, aqui eu tenho números, eu tenho letras, tudo envolvido. Então, essa videoaula é justamente para a gente trabalhar com esse modelo, tá, de expressão, a expressão algébrica. Beleza? Deu para entender a diferença aí? Muito bem, vamos continuar. Valor numérico de uma expressão algébrica. Vamos lá, chegamos no ponto do vídeo. É o resultado obtido quando substituímos valores numéricos pelas variáveis, ou seja, as letras, que compõem a expressão algébrica. Olha só, o que vai acontecer? Quando eu quero determinar o valor numérico de uma expressão algébrica, a gente vai fazer a troca das letras por números, tá? E depois que você faz essa troca, você resolve as operações que vão aparecer. É assim que a gente vai proceder para resolver o valor numérico de uma expressão algébrica, tá bom? Olha só o seguinte, aqui, ó. Eu tenho essa expressão algébrica, né? Você já sabe que uma expressão algébrica é composta por números e letras. Isso aí já está tranquilo. Bom, vamos supor que eu queira calcular o valor numérico dessa expressão algébrica aí. Primeira coisa, sempre que a questão pedir valor numérico, ela vai te dar os valores das variáveis. Ela vai dizer para você qual o valor correspondente à letra. Por exemplo, aqui, ó, eu já estou dizendo para você que o x é igual a 2 e que o y é igual a 1. Então, se eu já estou falando quem é quem, fica muito mais fácil. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o valor numérico e vou trocar pela letra. Eu tenho 2x menos y, agora eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 2 vezes 2 menos 1. Troquei. No lugar do x eu coloquei o 2 e no lugar do y eu coloquei 1. Tá? Agora, pode perguntar, professor, mas só pode ser esses números? Não, pode ser qualquer número. Isso aí vai depender da tua questão. Tá? E, bom, depois que você substituiu, aí você resolve as operações. Aqui você tem uma multiplicação e uma subtração. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a multiplicação. Muito bem. E aí fica 2 vezes 2, que vai dar 4. Certo? E menos 1 vai dar 3. Beleza? Tá. Essa é a ideia, né, geral. Agora vamos tentar estruturar essa ideia aí, beleza? Ordem de resolução. Então, como a gente viu aqui no exemplo, para eu determinar o valor numérico da expressão algébrica, eu preciso seguir alguns passos. Para esse caso, são 2 passos. O primeiro passo é a gente substituir as letras, tá bom, por números reais dados. Ou seja, quando aparecer uma expressão algébrica e a questão te pedir o valor numérico, a questão vai ter que te dar os números que você vai ter que substituir. Tranquilo? Perfeito. Segunda coisa que você tem que fazer, o segundo passo, melhor dizendo, é efetuar as operações indicadas, devendo obedecer a seguinte ordem. Então, olha só, quando a gente resolveu o exemplo anterior, a gente observou que tinha uma multiplicação e uma subtração, né? E você observou também que eu resolvi primeiro a multiplicação e não primeiro a subtração. Por quê? Porque existe um critério, uma ordem para você resolver, que é a seguinte, está aqui, ó. Primeiro você vai resolver potência, depois que você resolver potência ou radiciação, que eu nem coloquei aqui, mas potência e radiciação também, você resolve divisão e multiplicação e depois adição e subtração, tá bom? Então, nessa ordem aí, tá bom? Primeiro potenciação ou radiciação, depois divisão e multiplicação e por último as adições e as subtrações. Perfeito? Muito bem. Se você entendeu essa ordem, essa lógica, essa receita de bolo aí, você resolve tranquilo a questão e determina aí o valor numérico de qualquer expressão algébrica.
Vamos lá, vamos continuar. IPC importante para sua cabeça aí agora, essa observação, tá bom? Que diz o seguinte: quando o número que irá ser substituído for negativo, utilize parênteses. Então, se eu vou fazer a substituição do valor numérico dentro da expressão algébrica e esse número for negativo, obrigatoriamente, de cara você coloca logo um parênteses, que é para isolar o sinal de menos. E aí, com isso, você lembra que tem que fazer o jogo de sinal. Vamos botar um exemplo aqui, ó. Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que o A seja igual a 3, o B seja igual a menos 1 e eu tenho essa expressão algébrica aqui. 2A menos B. Quando eu for substituir, eu teria que tomar cuidado com o seguinte. Aqui tem um sinal de menos e o B também é negativo. Então, pelo fato do B ser negativo, eu vou logo utilizar o parênteses para isolar o valor do B. Para eu não me confundir com o sinal de menos da expressão. Ou seja, olha como é que vai ficar. 2 vezes 3, né? No lugar do A eu coloquei o 3, menos da equação. E no lugar do B eu coloquei quem? Menos 1. E isolei ele com parênteses, para não confundir com o menos que já tinha. Muito bem, agora eu vou resolver pelo critério da ordem. Primeira multiplicação. E quando eu for resolver a subtração, mas eu tenho dois negativos, aí eu tenho que fazer o jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. Tá bom? Eu vou deixar o link aqui para vocês da aula de números inteiros e que eu trabalho o jogo de sinal. Tá? Para quem tem dificuldade no jogo de sinal, assiste essa aula que vai te ajudar muito. Vamos lá, então isso vai ser igual aqui, galera. 2 vezes 3 vai dar 6, menos com menos vai dar mais. E repete o 1. E 6 mais 1 vai dar quanto? 7? 7. Beleza, galera. Então, essa observação ela é importante justamente por isso. Porque quando eu isolo o negativo, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer o jogo de sinal antes de tirar ele do parênteses. Beleza? Tranquilo. Muito bem. Vou continuar então. Então, vamos de exemplo, né? Para a gente praticar essa parte aí. Bom, calcular o valor numérico de 2x mais 3y para x igual a 6 e y igual a menos 5. Peraí. O professor acabou de falar que quando tiver um negativo, um número negativo, tem que colocar entre parênteses. Não esqueça isso. Não pensa nenhuma, nem duas, nem três vezes. Olhou, já sabe que tem que colocar entre parênteses. Tá bom? Tá, vamos fazer a troca então. Eu vou repetir aí a minha expressão algébrica, tá bom? E vou fazer a troca. Aonde tiver o x eu vou colocar o 6 e onde tiver o y eu vou colocar o menos 5. Então ficaria assim, ó. 2 vezes 6 mais 3 vezes o menos 5. É negativo? Coloca entre parênteses. Beleza, vamos lá, vamos continuar resolvendo. Primeiro eu vou multiplicar os dois primeiros, tá bom? 2 vezes 6 vai dar 12. Aí, quando eu passar para a segunda parte, eu já sei que eu tenho que fazer o jogo de sinal. Ó, mais com menos, menos. 3 vezes 5, 15. Tranquilaço. Tá? É só seguir as regras. Muito bem. Agora, galera, eu tenho um número positivo e um número negativo. Você tem duas maneiras de resolver. A primeira é pensar na regra matemática que diz o seguinte: sinais diferentes, você subtrai os números e repete o sinal do maior. Então, vamos fazer essa daí. 15 menos 12 vai dar 3. Como o 15 é maior que o 12, fica o sinal negativo. Muito bem, beleza? Ou você poderia pensar assim também, ó. O positivo é a tua grana e o negativo é a tua dívida. Eu estou devendo 15 reais, paguei 12, eu ainda fico devendo 3. Segundo exemplo, diz assim: sendo A igual a 5 e B igual a menos 3. Opa! Número negativo. Vou pensar uma, duas, três vezes? Não. Eu já sei que apareceu negativo, eu vou colocar entre parênteses. Beleza. Encontre o valor numérico da expressão algébrica. Olha o tamanho dessa expressão algébrica aí. Vai dar um pouco de trabalho. Mas é só você fazer com calma, seguir a ordem, tá, de resolução, que não vai ter problema. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é substituir os valores dados pela questão. No lugar do A, eu vou colocar o 5 e no lugar do B, eu vou colocar menos 3. Lembrando, como é negativo, eu coloco entre parênteses. Lá vai. Vamos fazer a substituição. Primeira parte aqui, galera, ó. Eu tenho 6AB. Então, ficou 6, repetiu 6, vezes o A, mas o A é 5, vezes o B, mas o B é menos 3. Eu coloquei entre parênteses, tá bom? Muita calma nessa hora. Vou repetir o sinal de mais. Agora, eu vou substituir na segunda parte, na segunda parcela. Vai ficar assim, ó. 3 que multiplica A ao quadrado, mais A é 5, então fica 5 ao quadrado. Muito bem.
Para a última parte, repete o sinal de menos. 5 vezes b, então vai ficar 5 vezes menos 3. Pronto. Depois que você substituiu na manha, devagarzinho, com calma, tá bom? Sem errar, você vai resolver. Gente, vamos resolver primeiro a primeira parte. Tá, vamos resolver primeiro essa primeira parte aqui. Só tem multiplicação. Ó, 6 vezes 5 e 5 vezes menos 3. Na multiplicação, a gente faz primeiro o jogo de sinal, tá? Esses dois são positivos, então mais com mais vai dar mais e mais com menos vai dar menos. Beleza, agora eu vou multiplicar todo mundo. 6 vezes 5 vai dar 30 e 30 vezes 3, 90. Beleza? Menos 90. Por que menos 90? Porque mais com menos vai dar menos. Beleza? Muito bem. Não esquece de assistir a aula de números inteiros para você que tem uma dificuldade com números inteiros, de fazer essas operações aí. Assiste essa aula que é importante aí, beleza? Muito bem, vamos para a segunda parte aqui. Eu quero resolver aqui, galera. Primeira coisa, potência, né? Pela prioridade, eu resolvi primeiro potência. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. E 25 vezes 3 vai dar 75. Então, mais 75. Muito bem. Aqui, galera, eu tenho mais uma multiplicação. Multiplicação, jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. E 5 vezes 3, 15. Beleza. Bom, gente, resolver com calma, sem pressa, que dá tudo certo no final. Bom, agora eu vou resolver assim. Eu vou resolver dessa maneira, tá bom? Você poderia resolver logo esses dois aqui, sem problema nenhum. Mas eu vou resolver da maneira que eu gosto. Tá? Não fica chateado comigo, não. Vamos lá. Eu vou repetir o negativo. Repetir o 90. Não quero mexer nele ainda. Por quê? Porque já que esses dois são positivos, eu vou resolver logo eles dois. É só somar. 15 mais 75 vai dar mais 90. Beleza? E agora eu vou resolver os dois finais. 90 menos 90 vai dar 0. Tranquilo? Beleza. Ó, nada te impede de ter começado a resolução para esses dois aqui. É você que vai escolher a maneira mais fácil de resolver, tá bom? Muito bem. Se vocês gostaram da aula, não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo. Fui!